days, but for the first time, Canadian liquefied natural gas is heading overseas. Canada can be the #1 exporter of LNG to Asia. I will guarantee decisions on major projects within a maximum of 1 year. Durante 75 anos, o combustível canadense seguiu quase sempre o mesmo caminho, em direção ao sul, abastecendo refinarias, aquecendo casas e garantindo preços estáveis nos Estados Unidos da América. Essa rotina parecia inquebrável, quase um pacto entre vizinhos. Mas essa certeza ruiu na noite de 8 de julho. Pela primeira vez, o gás canadense cruzou o Pacífico sem passar por Washington. Isso trata-se de independência. Trata-se de um corte econômico em uma das veias mais sensíveis da economia norte-americana. E a pergunta é, o que acontece quando um aliado estratégico decide que já não precisa mais obedecer às regras antigas? Um navio levando em seus tanques o combustível que antes mantinha motores americanos ligados. Agora segue direto para Tóquio, Seul, Xangai. Para os canadenses, um marco histórico. Para os americanos, um sinal de alerta. Por décadas, Washington ditou os termos. O Canadá enviava mais de 90% do seu petróleo bruto para os Estados Unidos, mantendo a engrenagem da maior economia do planeta em movimento. Era uma relação apresentada como parceria, mas que na verdade era dependência. No dia 1º de agosto, Trump anunciou tarifas de 35% sobre a energia canadense. O objetivo era dobrar Ottawa, mas a consequência foi oposta. Se a energia foi sempre a base da segurança americana, o que significa ver esse alicerce agora, escorrendo para o outro lado do oceano? Significa uma mudança que pode redefinir não apenas a economia, mas também o equilíbrio de poder mundial. O combustível canadense, antes tratado como reserva estratégica americana, agora alimenta diretamente as economias da Ásia. E não se trata de um fluxo temporário. São contratos de longo prazo, blindados contra mudanças políticas que asseguram a saída contínua de bilhões de metros cúbicos de gás e milhões de barris de petróleo rumo ao Oriente. Cada assinatura sela não apenas um acordo comercial, mas uma redefinição de alianças globais. O choque em Washington não está apenas no volume das exportações desviadas, mas no impacto imediato sobre a base industrial americana. Petroquímicas, fábricas e refinarias que dependiam do fluxo constante do petróleo pesado de Alberta já sentem os primeiros sinais de instabilidade. Retornar às importações de outras regiões significa custos bilionários e anos de adaptação tecnológica. O que era previsibilidade virou vulnerabilidade, e vulnerabilidade em energia significa perda de poder. O que ninguém esperava era a velocidade dessa transformação. A expansão do oleoduto Trans Mountain e a conclusão quase total do terminal de Kitimat encurtaram décadas de dependência em questão de meses. Enquanto tweets tentavam intimidar, navios-tanque atravessavam oceanos. De que adianta a retórica se os contratos já estão firmados e os navios já estão no mar? A ruptura se revela ainda mais profunda quando se observa o efeito dominó no mercado internacional. O preço do gás liquefeito na Ásia subiu mais de 40% desde que o Canadá anunciou a aceleração das exportações. Para empresas japonesas, sul-coreanas e chinesas, não é apenas combustível. É garantia de estabilidade em meio às incertezas globais. E cada tonelada de gás que segue para o Pacífico é uma tonelada a menos disponível para os consumidores americanos. A consequência imediata é uma mudança na percepção de confiança. Durante meio século, o Canadá foi visto como o fornecedor mais estável do planeta, imune a golpes de Estado, guerras ou crises regionais. Agora, esse mesmo Canadá usa sua previsibilidade como arma estratégica, escolhendo os parceiros que oferecem maior retorno e maior segurança. Para os Estados Unidos, resta a sensação de que a fidelidade de ontem se converteu em pragmatismo de amanhã. Não é mais o Canadá que depende da demanda americana. São os Estados Unidos que descobrem, tarde demais, sua própria dependência. Essa inversão de papéis abala não apenas a economia, mas o orgulho de uma superpotência. As mudanças que parecem distantes, feitas em gabinetes ou portos, já começam a bater na porta de pessoas comuns. Em cidades do meio-oeste americano, o preço da gasolina dispara a cada semana. Famílias que antes enchiam o tanque sem pensar, agora contam cada dólar antes de sair de casa. No supermercado, os carrinhos estão mais vazios. A energia mais cara encarece a produção, o transporte e até o pão de cada dia.
O que parecia apenas uma manobra geopolítica virou um peso no bolso de milhões. Em Boston, mães relatam o medo de não conseguir pagar a conta de aquecimento no próximo inverno. Em Detroit, trabalhadores das refinarias temem demissões em massa porque o petróleo pesado canadense, base do funcionamento das plantas, já não chega como antes. São histórias sem manchetes que revelam a fragilidade de um país acostumado a acreditar na abundância. A cada novo navio canadense que segue para a Ásia, cresce a sensação de que o conforto de ontem não está mais garantido. No interior do Canadá, pequenas cidades perto dos terminais de exportação vivem um ciclo de otimismo. Restaurantes lotados de engenheiros, hotéis cheios de técnicos e trabalhadores que voltam a acreditar no futuro. Há empregos, há renda, há movimento, mas também há dúvidas. O que significa depender cada vez mais de clientes distantes em vez do vizinho histórico? Perguntas que circulam em conversas de bar e reuniões comunitárias. Enquanto isso, na Ásia, o reflexo é outro. Para países como Japão e Coreia do Sul, cada embarque canadense é sinônimo de segurança. Em Tóquio, executivos do setor energético falam em alívio. Pela primeira, sentem que podem planejar o futuro sem depender de decisões tomadas em Washington. Essa confiança se traduz em investimentos, contratos e empregos. O que começou como um movimento no Pacífico já influencia a vida de milhões em 3 continentes. E é aqui que a reportagem ganha um tom inevitavelmente humano. Por trás dos índices, das tarifas e das cifras bilionárias, estão as escolhas do dia a dia. O trabalhador que se vê obrigado a trocar o carro pelo transporte coletivo. A família que reduz o consumo de carne, porque os custos da produção dispararam. O pequeno comerciante que não sabe se conseguirá manter as portas abertas. A política internacional deixa de ser distante quando muda o preço do jantar, o valor da conta de luz ou a certeza de ter emprego no mês seguinte. A verdade é que esse ano marcou uma virada. O mundo globalizado mostra que decisões tomadas podem provocar ondas que atingem a todos. E a pergunta é: até que ponto pessoas comuns conseguirão suportar o peso de uma disputa entre gigantes? O que começou como um embarque transformou-se em um divisor de águas. A lição é clara. Poder que se apoia apenas na força bruta perde sustentação quando a confiança desaparece. Os Estados Unidos da América acreditaram que a dependência canadense seria eterna. Mas a história mostrou que até as relações mais sólidas podem se desfazer quando transformadas em arma. O que antes era alicerce de segurança virou gatilho de instabilidade. A pergunta que permanece é: o que será da ordem global quando a energia, o recurso mais estratégico do planeta, escapar ao controle de quem acreditava ter domínio? Esse é o ponto central desta reportagem. O que parecia uma guerra de tarifas se tornou uma mudança de paradigma. Não é apenas economia, é política, é sociedade, é poder. E o futuro dessa disputa está apenas começando a ser escrito. É neste momento que cabe olhar para os líderes que moldaram esse cenário. Decisões de Donald Trump, com tarifas e ameaças, abriram fissuras que alteraram décadas de equilíbrio. Movimentos de Xi Jinping consolidaram novas alianças capazes de mexer no mapa energético e comercial do século XXI. São trajetórias de poder e de impacto global. Para quem deseja compreender como essas biografias se entrelaçam com os rumos do planeta, está disponível nosso e-book exclusivo sobre os presidentes que moldam o cenário internacional, como Donald Trump e Xi Jinping. O link está no comentário fixado. Esta reportagem se encerra aqui, mas as perguntas continuam. E você que nos acompanha tem um papel essencial. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu comentário, compartilhe sua opinião e ajude a ampliar esse debate que não termina nesta tela. Nós seguimos juntos, atentos aos próximos momentos de uma história que ainda reserva surpresas. Muito obrigado pela sua audiência.